Seria possível que as condições ambientais de eras passadas tivessem favorecido o desenvolvimento dos gigantes? Certamente sabemos, através de evidências fósseis, que algumas espécies, como os dinossauros, cresceram muitas vezes mais do que o fariam hoje. Um adepto desta teoria intrigante e polêmica é o Dr. Carl Bogg. Expressões genéticas otimizadas significam o melhor, que o organismo contido no DNA pode expressar em função de condições atmosféricas favoráveis. Evidências fósseis demonstram que árvores como as gigantescas sequoias da Califórnia cresceram muito mais do que o fazem hoje. Uma teoria explica isto dizendo que as condições ambientais do passado distante eram mais propícias ao crescimento gigante. Nessas condições descritas, plantas e animais viveriam mais e ficariam maiores, e isso é precisamente o que encontramos na estrutura geológica dos registros fósseis. As plantas eram muito maiores, todos os organismos vivos eram maiores. Temos animais hoje de 2,5 metros a 3 de estatura, que antes atingiam 5 a 6. Temos insetos como a libélula. Hoje a libélula talvez tenha uma envergadura de asas de 10 centímetros. Sua contraparte encontrada nos registros fósseis, a Meganaropsis, tinha uma envergadura de asas de 1,5 metro. Tudo no passado era maior. Sou da opinião de que, sob melhores condições atmosféricas, as pessoas não só viviam mais tempo, como eram mais altas, bem mais altas. Gigantes e dinossauros não poderiam viver hoje como fizeram no passado, porque as condições atmosféricas simplesmente não o permitiriam. Possuíamos uma camada de ozônio maior na época anterior ao dilúvio. Na época do dilúvio foi reduzida para cerca de 1/7 do que era. E assim, a vida na Terra, conforme a conhecemos, não tem mais a mesma expectativa de duração que tinha na época do dilúvio. A afinação da camada de ozônio significa menos proteção contra a radiação iônica do espaço e menos proteção para as plantas e animais. Sendo interessado nas condições originais da Terra, após 35 anos de pesquisas nesta área, tentei reconstruir aquele contexto original. E ao fazê-lo, solicitei aos nossos engenheiros que construíssem uma biosfera que dobrasse a pressão atmosférica, que aumentasse a energia eletromagnética, elevasse o índice de oxigênio, mas não em níveis tóxicos, e eliminassem a radiação ultravioleta, etc. E os experimentos realizados foram muito gratificantes. Em nossa experiência científica controlada, medimos os efeitos de uma estação com o campo eletromagnético sobre sistemas biológicos. Temos esses peixes pacu, piranhas, que normalmente aos 3 anos e meio de idade têm mais ou menos esse tamanho, sob condições favoráveis. Mas agora nós os temos com mais de 50 centímetros, pesando quase 2,30 kg cada. Sob essas condições controladas, temos tido sucesso em produzir gigantismo num ritmo mais acelerado. A princípio, a pesquisa parece convincente, embora ainda não tenha sido contestada por outros cientistas. A conclusão e a tradição parecem bastante claras de que seres gigantescos outrora existiram e que a história humana desenvolveu-se ou que mudanças psicológicas, emocionais ou espirituais ocorreram. E aqueles seres que sobreviveram pertenciam aparentemente a um grupo de genes menores. Porém, a possibilidade de que tenham existido outros segmentos da humanidade aparece de forma quase explícita na própria Bíblia. O livro dos Números diz que após vagar no deserto com seu povo, Moisés enviou batedores para encontrar um lugar onde pudessem se estabelecer. Os batedores foram para o norte, para Hebrom. Ao retornar, relataram: todos que vimos ali eram gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos.
e assim também lhes parecíamos. As tribos continuaram para Nordeste, para o Monte Seir, hoje conhecido como Petra, na Jordânia. Mas este também, como mencionado na Bíblia, havia sido ocupado por gigantes. Para onde quer que se voltassem, pareciam encontrar sinais de gigantes. Se olharmos as Escrituras, havia gigantes na Terra naqueles tempos. E se interpretarmos isso literalmente, em vez de simbolicamente, e simplesmente havia homens poderosos e com poderes extraordinários, então podemos afirmar que os primeiros homens, os primeiros humanos, eram gigantes. Podemos também teorizar que esses gigantes vieram de algum outro lugar e criaram na Terra uma colônia. Este conceito por si só é uma coisa surpreendente. Porém, um povo mais antigo que os israelitas acreditavam exatamente na mesma coisa. Eles escreveram que os gigantes eram seres celestiais que vieram não da Terra, mas de outro planeta. Este é o campo de batalha da Guerra do Golfo. Nós o conhecemos como Iraque. No passado distante, várias grandes civilizações brotaram aqui. Uma delas, a babilônica, foi lendária por sua riqueza e esplendor. Porém, muito antes da Babilônia, há 6.000 anos, outra notável civilização desenvolveu-se aqui. Seu povo era os Sumérios, que possuíam uma cultura muito avançada. Eles foram os pioneiros de quase tudo que constitui a nossa sociedade atual. Criaram o primeiro congresso com 2 câmaras, a primeira escrita, o primeiro sistema de escolas e assim por diante. Surge então a pergunta: de onde veio tudo isto? Creio que temos de recorrer aos próprios antigos sumérios e prestar atenção no que eles têm a nos dizer, porque eles nos dizem, em tudo que é lugar, repetidas vezes, que a civilização lhes foi ensinada por seres vindos dos céus para a terra. Eles os chamavam os Ananoques. Os sumérios escreveram sua história em tábuas de argila como estas, que ficaram ignoradas no Museu de Berlim por meio século. Poucas pessoas foram capazes de decifrar este antigo idioma. Mas uma delas é Zecharia Sitchin. Os escritos e as evidências pictóricas deixados pelos sumérios remontam a 6.000 anos. Falam e retratam um povo que veio de um outro planeta, que chamavam de Nibiru. E muitas das descrições o apresentam como sendo muito maior, pelo menos 1/3 maior do que a média dos seres humanos. Portanto, eram gigantes. Este lacre cilíndrico sumério de um museu de Berlim é surpreendente por várias razões. Primeiro, ele retrata nosso sistema solar com o Sol ao centro e os planetas espalhados em torno dele. Um fato não conhecido da ciência europeia até cerca de 300 anos atrás. Mostra também o planeta Urano, que nós só descobrimos em 1930. E, incrivelmente, existe um outro planeta que os sumérios chamavam de Nibiru, o que acreditavam ser o lugar de onde os Ananoques, ou gigantes celestiais, teriam vindo. Se observarmos estas 3 figuras retratadas aqui, parecem ser quase todas do mesmo tamanho. Mas, se prestarmos atenção, veremos que esta figura da divindade está sentada,
E se calcularmos seu tamanho pela medida dos joelhos ao quadril, verificaremos que ela tem uns 3 metros de altura. É um daqueles que desceu dos céus para a Terra. Os astrônomos em busca de sinais de vida extraterrestre prescrutam cada vez mais fundo o universo. Porém, talvez devessem estar procurando o tempo todo, mais perto de casa. Porque é no nosso próprio sistema solar que um misterioso objeto foi recentemente detectado perto de onde os sumérios assinalaram o local de seu planeta Nibiru, o lar dos Ananoques. Para os que acreditam, isto é uma prova convincente de que os gigantes celestiais são reais. O antigo texto sumério, de uma forma bem ampla, nos diz basicamente que mais de 400 mil anos atrás, esses Ananoques vieram do espaço e pousaram na Terra, no Vale do Tigre e Eufrates. Começaram por formar uma colônia que chamaram de Éden. De acordo com o Gênesis, Éden, ou Éden, é onde Adão foi criado do pó, e Eva de uma de suas costelas. Outros, porém, têm uma versão mais high-tech sobre como a vida humana começou. Com o tempo, necessitando de mão de obra de trabalhadores, eles alavancaram a evolução empregando engenharia genética. Recolheram o esperma de um dos Ananoques e o inseminaram no óvulo de uma humanoide primitiva. Provavelmente uma dessas primitivas cujos restos arqueológicos estão agora sendo encontrados na África, a famosa Lucy, e eles então produziram um híbrido que acabou se tornando o homem de Cro-Magnon, ou seja, o homem moderno. Diz a lenda que quando os Ananoques retornaram após vários milhares de anos para ver como sua obra genética se desenvolvera, encontraram na Terra mulheres irresistivelmente atraentes. Começa na Bíblia, onde podemos ler, no início de Moisés, quando os filhos dos deuses viram que as filhas do homem eram bonitas, eles as tomaram como esposas. Mais tarde, daqueles ventres, nasceram gigantes. Tão destrutivos eram esses titãs, que os Ananoques que os geraram decidiram destruí-los. O livro apócrifo de Baruque nos conta até quantos gigantes foram mortos. O livro de Baruque diz: depois o Senhor criou o grande dilúvio, destruiu toda a vida que havia na terra, incluindo os 409 mil gigantes.